Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen, ex-petroleiro, 13 anos de Petrobras e estamos próximos, muito próximos do concurso no próximo domingo. Então nós temos que trabalhar algumas coisas, alguns exercícios que me pediram e algumas pessoas me perguntam: professor, o que é um exercício difícil? Então, segundo a anotação do meu e-book, um exercício difícil ele é pintado com esta cor azul escura. Então, nós temos os exercícios simples, que são em amarelinho, os exercícios laranja, que são um pouquinho mais complicados, e tem também os exercícios bem mais complicados, exercícios que você tem que fazer muita conta, tem que saber bastante, tá? Esse exercício caiu na Petrobras, também faz parte do conteúdo, né? Então a gente também tem que trabalhar os exercícios de física um pouquinho mais elaborados, tá certo? Então nós vamos ver aí conceitos de pressão, velocidade dentro de um tubo de Venturi, equação da continuidade, equação de Bernoulli, tudo isso a gente vai ter que usar mais a equação monométrica. Então é um exercício bastante elaborado. Nós vamos trabalhar esse exercício com várias equações, várias simplificações. Então, é um exercício bastante interessante para quem quer entender o panorama de um exercício que seria classificado como um exercício de uma complexidade maior, tá certo? Porém, você pode ver um vídeo em que eu introduzi esse assunto de mecânica dos fluidos, de hidrodinâmica, né? Em que a gente viu pressão e velocidade e equação de Bernoulli, tá certo? Então, eu peço para você assistir os vídeos que tratam desse assunto, pressão, vazão, não é isso? Então você tem vídeos anteriores mais simples, com exercícios mais simples, que não é este o caso aqui, tá? Mas você pode recorrer a esses vídeos para ter uma visão melhor, para poder entender esse vídeo que eu vou fazer agora de uma maneira melhor, tá certo? Então hoje é um exercício um pouquinho mais elaborado. Então vamos prosseguir? Bom, Bernoulli foi um físico e matemático suíço, trabalhou muito, né? E foi dele que introduziu o termo hidrodinâmica. Tudo isso você vai ver também no vídeo anterior, em que eu trato da biografia dele, né? Em 1738, seu trabalho mais importante foi a hidrodinâmica. Então, trabalhar. Quando você fala fluido, você pode ter líquido ou gás, tá? Então, dentro do tubo pode correr um gás, né? GLP, por exemplo, alguma coisa assim, ou líquido, pode ser água ou gasolina, álcool. Então a pressão de um fluido diminui quando a sua velocidade aumenta. Isso também é uma conquista dele. Muito bem, mas por quê, né? Quando você tem uma restrição aí, você tem essa relação de inversão, né? Muito bem, e como seria as propriedades para a equação de Bernoulli? Ela assume fluidos ideais, né? Você tem viscosidade praticamente zero, eles são compressíveis, né? Esses são os tipos de fluidos ideais. Relaciona a altura, pressão, área, velocidade de um escoamento. Tá? Então você tem que saber o conceito de vazão, velocidade do fluido, né? Essas coisas. Então assume fluidos ideais que são incompressíveis e sem viscosidade, relaciona a altura, pressão, área e velocidade de um escoamento dentro de um tubo. Vocês vão ver isso demais dentro da Petrobras, nos seus cursos que vocês vão fazer lá. O regime é independente do tempo, é estacionário, então cada ponto tem a mesma pressão e a mesma velocidade naquele ponto sempre, à medida que o tempo passa. Então a gente tem essas propriedades de o regime não ser turbulento, né? Você parece que ele é laminar, né? Aqui está a equação de Bernoulli. Na verdade, nós estamos começando com a equação da conservação da energia, né? Então, a energia num ponto 1 mais mgh mais meio de mv quadrado, ou seja, a potencial mais cinética é conservada, que é a energia mecânica. Tudo que entra dentro do tubo sai. Então, nada se perde, não está tendo vazamento, né? Que é uma das coisas que o operador faz para ver se tem vazamento no oleoduto, não é isso? Nesse caso aí, nós temos o que entra na área 1, sai na área 2. Você pode também entender que energia, né, pode ser escrita como força vezes distância. E você pode dividir todo mundo pelo volume. Tudo isso para obter uma nova equação, que é, se você escreve a energia como força vezes distância e divide todos os termos pelo volume, você chega numa coisa desse tipo. Ou ainda, né, entendendo que volume é área vezes distância, no lugar de ver, você escreve área vezes distância. Se tiver do lado esquerdo, você tem a área 1, do lado direito você tem a área 2, uma área maior, né? Então você pode também cancelar as distâncias.
cancelar todas essas distâncias, você chega numa nova equação. Sendo que massa sobre volume, o que é? O que é massa sobre volume? É a densidade. Então aí você pode escrever. Você vê que é uma equação bastante extensa, você tem que treinar muito, gastar muito papel e caneta, escrevendo bastante, muitas vezes, aí você acaba achando isso fácil. Só assim você vai achar isso fácil. E aí você tem que densidade é massa sobre volume, e aí você, no lugar de massa sobre volume, você pode escrever a letrinha D de densidade ou Rho, ou ainda Mi, né, que é a letra grega também que serve para densidade. E aí você tem força sobre área, F1 sobre A1, que dá pressão 1. Então, força sobre área é pressão. E você chega numa nova equação, que é a equação de Bernoulli, trabalhando com pressão ρGH, certo? Você ainda pode escrever essa equação de uma outra forma, introduzindo peso específico. Aqui está a equação de Bernoulli, novamente, em toda a sua plenitude, né? A outra coisa que você tem que saber, além da equação de Bernoulli, é a equação da continuidade. O que entra numa seção transversal sai. Então, área vezes velocidade, isso que é a equação da continuidade. Área vezes velocidade é igual, ela é conservada, né? Então, ela é constante. Então, A1 vezes V1, você vê que a área 1 ela é menor, né? E a velocidade é diferente, V1 e de V2, né? Você pode ter uma velocidade maior, de tal maneira que você pegando uma área maior e uma velocidade menor, você tem uma constante, tá? Então, A1 vezes V1 é igual a 2 vezes V2, isso é a equação da continuidade. Então, se no exercício eu falar assim, olha, vamos fazer a equação da continuidade, diz que a área 1 vezes a velocidade 1 com que o fluido passa ali, é igual a área 2 vezes a velocidade 2. Ela se mantém constante, esse produto, essa multiplicação aí se mantém, tá certo? Você vê que nesse exercício, H1 e H2 são diferentes, ou seja, a parte fina do oleoduto, né, vamos dizer assim, está mais para baixo, perto do chão, do que a parte grossa do oleoduto, de área de seção transversal maior. Nesse sentido, H1 é diferente de H2, mas no exercício que nós vamos resolver aqui, H1 é igual a H2, então eu posso cortar coisas, né? Já que elas são iguais. Muito bem. Bom, pessoal, agora nós vamos ver o conceito de pressão manométrica. O que viria a ser pressão manométrica? A pressão aqui, que a gente pode chamar de P1, ela é igual à pressão aqui, que a gente pode chamar de P2. P1 é igual a P2, né? Se eu chamasse de ponto A e ponto B, PA é igual a PB. Então, a pressão em pontos que estão na mesma profundidade, né, elas são iguais. Então, se eu mergulho com você no oceano e nós estamos na mesma profundidade, eu e você iremos sentir a mesma pressão. Então, o que eu falei em vídeos anteriores, né, explicando o teorema de Stevin, que pontos na mesma linha, na mesma horizontal, têm a mesma pressão. E eu vou escrever isso, colocando tudo que está em cima, né, a coluna de líquido. Do lado esquerdo eu tenho água, do lado direito está pintado de cinzinha, que é o mercúrio, Hg. Então, eu coloco, né, as pressões nesse sentido. Então, eu tenho que P1 mais, né, a pressão do lado esquerdo é P1 mais a coluna de líquido. Qual é a coluna de líquido? É a água. Então, em vez de escrever densidade vezes gravidade vezes altura, no lugar de densidade vezes gravidade, eu chamo de gama, né, que é peso específico. O que é a densidade vezes gravidade? Na verdade, o gama é o peso dividido por volume, né? Mais massa dividido por volume é densidade. Então, né, acaba dando, mexendo essas equações, você acaba descobrindo que ρ vezes G, densidade vezes gravidade, dá o próprio gama, tá certo? Então, eu apago, em vez de escrever densidade vezes gravidade vezes altura, que nem estava falando nos vídeos anteriores, eu estou introduzindo uma nova constante, que é o gama, né? Que é o peso específico. O peso específico da água, ele vale 10.000, ele vai dar, o problema vai te dar, e ele multiplicado por H dá uma pressão, né? ρGH ou gama H. Tanto faz, tudo isso é pressão. ρGH é pressão e gama H também é pressão. Então eu tenho que somar todas as pressões, né? Então do lado esquerdo eu tenho gama H e esse gama é o peso específico da água. Do lado direito eu tenho uma coluninha aí que você está vendo aí de 10 centímetros de altura, também o mesmo H, de quanto? De mercúrio, é de mercúrio. Então o que eu tenho que fazer? P2 mais gama H, onde esse gama é gama do mercúrio, tá certo? Eu espero que você tenha entendido
a equação manométrica, é lógico que eu posso passar todo mundo para o lado esquerdo, para o lado direito, brincar com essas equações. Mas, basicamente, aí está o teorema de Stevin, em cima do tubo de Venturi, né? Que faz essa pressão ter colunas diferentes, né? de mercúrio. Então, é uma maneira de você passar a água por ali e ver quanto que sobe a coluna de mercúrio. Esta é a equação chamada equação manométrica. Agora nós vamos fazer o exercício. Logo de cara você vai ver que tem um erro aí, né? Ele fala que o gama da água é igual ao gama do mercúrio. E isso não é. A densidade da água é 1, né? Que se você passar em outras unidades, né, é 1 grama por centímetro cúbico. Se você passar para o SI, você vai ver que é 10.000 newton por metro cúbico. Porém, vamos esquecer, vamos colocar o valor que a gente sabe que a densidade da água é 1, né, 1 grama por centímetro cúbico, e a gente pode passar para metro cúbico, que vai dar 1.000, né, quilogramas por metro cúbico. Então, há um erro aí muito grave que essa questão podia ser anulada. Mas, apesar disso, eu vou fazer o exercício completo, tá? Para você entender como que faz esse exercício aí, tá? Como eu falei, ele não é um exercício simples, tá certo? E logo de cara, a própria fundação errou aí no gama da água, mas tudo bem. Vamos supor que ele colocou no lugar de 136 mil para o gama da água ali do lado da equação do número 97, né? Que é a pergunta 97. Vamos supor que ele colocou 10 mil, tá? Então faz de conta que a fundação não errou, tá certo? Então na figura precedente, essa figura estava antes, né? Eu coloquei do lado direito por questão do slide, mas nessa figura aí do tubo, em que a água escoa em regime permanente no Venturi. Então você tem, o que seria esse tubo de Venturi? É uma maneira de você conseguir medir essa diferença de pressão à medida que a água passa. Você tem como calcular um manômetro, tá certo? Ele mede uma pressão, uma diferença de pressão P2 menos P1, né? Porque eu falei para você P1 mais gama H igual a P2 mais gama H, mas eu posso passar o P2 para o lado esquerdo, fica P2 menos P1 ou P1 menos P2. É uma diferença de pressão por conta dessa diferença de altura. Muito bem, no trecho considerado, supõe-se as perdas por atrito desprezíveis, então a água, né, escoa, é como se ela não batesse na parede e não tivesse atritamento, né? Ela flui de boa, né? Então, as propriedades uniformes nas seções. Bom, a área 1, você vê que a área do lado esquerdo e tem a área 2, né? Que ela é menor. Então, há uma restrição, né? O tubo estava grandão, grosso, depois ele afina. Então, e é uma relação de 1 para 2, né? Porque a área 1 é 20 centímetros quadrados e a área 2, da garganta 2, né, que ele fala, é 10 centímetros quadrados. A gente diz na Petrobras que é uma restrição aí, né? No 2 há uma restrição, uma diminuição. E de 20 para 10 significa que a área 1 ela é o dobro da área 2. Nós temos que começar a escrever matematicamente essas coisas. A 1, que a área 1 é igual, né, o dobro, 2 vezes a área 2. Então, vai ter um monte de equação aí, vai se preparando, né? Então, o manômetro, cujo fluido manométrico, como eu falei para você, essa experiência acaba formando um manômetro, um aparelho para medir pressão, né? Então, isso que seria o tubo de Venturi. Então, o manômetro cujo fluido manométrico é mercúrio, tá certo? Então, ele vai medir com o gama H, né, que seria o gama dele, o gama do mercúrio, 136 mil newtons por metro cúbico, tá certo? Este é o gama, né, que é quase uma densidade, né, densidade vezes gravidade, ligado entre as seções 1 e 2 e indica um desnível apresentado na figura. Muito bem. Em relação à mecânica dos fluidos, aí ele fala, quando fala mecânica dos fluidos, use a equação de conservação da energia, a conservação da continuidade, né? A equação de Bernoulli e a manométrica, que a gente vai usar aqui também, né? E a equação da continuidade. Tudo isso envolve a mecânica dos fluidos, né? Julgue os itens 97 a 100. Eu vou fazer apenas o 97, que já é um trabalho maravilhoso, aí parece uma tese de doutorado, né? Considerando que o gama da água é 136 mil, isso está errado, né? O gama da água é 10 mil newtons por metro cúbico, tá certo? O G é 10, tranquilo, o G é 10, pode usar G igual a 10. Podemos determinar a vazão da água através do Venturi, sendo aproximadamente 5,8 vezes 10 a menos 3 litros por segundo. Será que vai dar isso, a vazão, o Q, né? Que é a área vezes velocidade? Será que área 1 vezes velocidade 1, que é a área 2 vezes velocidade 2, será que isso vai dar
5,8 vezes 10 a menos 3 litros, tá certo? Então, se eu tenho V2 e eu tenho a área 2, a área 2 vale quanto? A área 2 vale 10 centímetros quadrados. Eu tenho que passar para metros quadrados, tá? Você vai passar 10 centímetros quadrados para metros quadrados? Tem que saber, no lugar de centímetros, você escreve 10 a menos 2, tá? Então vai ficar 10, que é o 10 centímetros ao quadrado, 10. E no lugar de centímetros, você apaga centímetros, escreve 10 a menos 2. 10 a menos 2, só que é ao quadrado. Então fica 10 a menos 4. Como tem um 10 na frente, vai ficar 10 a menos 3. Pronto, já converti. Que é fácil, né? Bem fácil. Então nós temos todos esses dados aí, né? Então eu preciso achar, se eu sei a área 2, eu preciso achar a velocidade 2. E aí é que entra todo o cálculo que a gente fazia aqui para achar a velocidade, que passa ali naquela restrição 2, multiplicado pela área 2, que é 10 centímetros quadrados, que na verdade é 10 a menos 3 metros, metros quadrados, né, de área. Então a gente vai conseguir passar a calcular a vazão, certo? Vazão é área vezes velocidade. Então eu preciso saber a velocidade 2 na área 2 ou a velocidade 1 na área 1, tá? Então vamos prosseguir? Como que a gente vai começar todo esse trabalho aí? Vamos ver. Bom, primeira coisa, como eu falei, área 1 é igual a 2 vezes a área 2. Aí você vai anotando tudo no papel e depois você vê se realmente toda essa quantidade de cálculos ela é muito grande. Caberia no papel lá que a Petrobras vai dar para você, ou você teria que ter um papel reserva, né? Porque é muita conta. Então, até aí você entendeu, né? Que a área 1 ela é o dobro, ela é grandona, ela é o dobro da área 2, porque uma é 20 e a outra é 10. Muito bem. O que mais que eu tenho? Que o gama H, eu não estou colocando a unidade, tá? Já estou assumindo que é a unidade do SI, do Sistema Internacional, Newton e metros, né? Metros cúbicos. Então, o gama do mercúrio é 136, e aí eu coloco 10 ao cubo no lugar de colocar 3 zeros, né? Mil é 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10. Então, é 136 vezes 10 ao cubo, ou 136 mil unidades do SI. Isso é o gama. Agora, é aquele detalhe que eu falei, né? O que eu vou escrever do gama da água, né? O que ele escreveu ou não, né? Logicamente, eu vou escrever o correto, tá? Isso, 1 grama por centímetro cúbico, se você passar para a unidade do Sistema Internacional, porque grama não é quilograma, né? E centímetro cúbico também não é metro. Então, você tem que passar grama para quilograma, que é 10 a menos 3 quilograma, e o centímetro, que é 10 a menos 2 metros, passar para metros. Então, só que é centímetros cúbicos, 1 grama por centímetro cúbico, você vai chegar nesse resultado aí, tá? Muito bem. O que mais que a gente tem? Agora eu tenho que escrever a equação de Bernoulli, tá certo? Muito bem. E vou dividir todo mundo por gama, tá certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque esse tubo, aquilo que eu falei lá no começo, você tinha aquele tubo com uma diferença de altura, né? O mais fininho mais para baixo, aí o grosso vai lá para cima. Isso pode acontecer. Eu já passei por estruturas em que o oleoduto faz assim e ele sobe. Não sei se você já entendeu esse tipo de coisa. Você tem um oleoduto que está perto do chão e aí ele faz uma curva e sobe, fica tipo assim a 2, 3 metros de altura de você, tá certo? Tem até escadinha para você tiver que fazer, olhar um manômetro, sei lá, que está lá em cima, né? Então o oleoduto, obviamente, tem até sobe a serra, né? De Santos para São Paulo, você sabe que tem um morro, né? São Paulo está aqui, Santos está aqui, né? Então você tem um oleoduto que vai, né? Vai lá para as refinarias de São Paulo, né? Com Paulínia, por exemplo, né? Muito bem. Você tem que pode dividir todo mundo por gama. Quando você faz isso, você vai achar a seguinte situação: carga de pressão, carga de posição e carga cinética. Onde tem velocidade, você diz que é energia cinética, né? Então você tem carga de posição Z. Só que como esse tubo, eles estão na mesma distância de um certo chão, né? de um nível de potencial zero, ele não está fazendo aquela coisa que eu falei, né? Uma área acima da outra, todos eles estão à mesma distância do chão, então eu posso cortar esse Z1 com esse Z2 porque são iguais. Se é 10, o outro é 10, passa para lá 10 menos 10 dá zero, né? Então eu posso cortar esse Z. Tudo isso facilita o conto. Agora eu vou jogar pressões para um lado, velocidades para o outro e vou ter uma equação envolvendo carga de pressão e carga cinética. De posição não vai ter. O problema ficou mais fácil, né? Por conta desse desenho. Então aí eu tenho a equação de Bernoulli de uma maneira simplificada. Eu cortei os Z's, as cotas, né? Agora o que eu faço? Eu passo o P2 para o lado esquerdo
E as velocidades 1 eu passo para o lado direito, tá certo? E aí vai dar o quê? Vai dar essa equação aqui, certo? O gama, ele é o mesmo denominador, né? Ele é o mínimo múltiplo comum, então fica P1 menos P2 e as diferenças de velocidade ao quadrado, tá certo? Dividido por 2G, onde G é 10, tá? Então aí o que vai acontecer? Eu vou saber todo mundo que está ali do lado esquerdo e do lado direito só vou saber o G, né? Então porque foi dado, né? A gente pode fazer a equação manométrica agora, né? Então carga de pressão e carga cinética. Nós vamos trabalhar agora com a equação manométrica e tentar descobrir quem é P1 menos P2, porque o gama já foi dado, né? Você lembra lá que o gama foi dado no exercício. Então aqui está o tubo, e aí você vai escrever o seguinte: a gente tem como descobrir a diferença de pressão P1 menos P2, tá? Se eu passar esse P2 para o lado esquerdo, fica P1 menos P2, porque o gama da água eu tenho, apesar dele ter o gama errado, né? O gama da água, a altura 10 centímetros eu passo para metro, dá 0,1 metro, ou 10 a menos 1 metro. Então eu tenho todo mundo aí, o gama do HG, né? Que é 136 mil. Então com isso eu acho que é P1 menos P2 e posso jogar lá em cima e fico só precisando descobrir quem é V2 menos V1. Essa diferença de quadrados aí, né? Tá entendendo como é que está fazendo o exercício? Então, eu passo o P2 para o lado esquerdo, né? Que eu preciso saber quem é P1 menos P2, para jogar naquela equação ali do meio, ali em cima, embaixo daquela curvinha azul, certo? Então, P1 menos P2 é quanto? Exatamente, ele é o gama do HG vezes H. Quando eu passo o gama da água vezes H para o lado direito, ele troca o sinal, tá certo? Você vê que eu coloquei aí no lugar de 136 vezes 10 ao cubo, né? Eu coloquei o 10 ao cubo em evidência. E o 10.000 também tem 10 ao cubo, né? Que é 10 vezes 1.000. Então eu coloquei o 1.000 para fora, né? Para ficar 136 menos 10. Então aí, na verdade, eu estou fazendo uma diferença entre gamas. E os gamas foram dados no começo do exercício, tá? E esse H, tanto para um para outro, também pode colocar em evidência, é 10 a menos 1 metro, que é 0,1 metro, né? Seria 10 centímetros. Ele fala que essa altura, ó, você pode olhar lá na figura, a altura é 10 centímetros, a altura Hzinho. Então, o que acontece? Eu acabo chegando nesse resultado para a diferença de pressão, 126 vezes 10 ao quadrado, Newton por metro quadrado. Agora, isso é pressão, né? Newton por metro quadrado. Agora, o que eu vou fazer com esse 126 vezes 10 ao quadrado? Eu vou jogar lá em cima, no lugar daquele P1 menos P2 sobre gama, tá certo? E aí eu vou tentar achar V2 e V1, certo? Vai ficar faltando só isso, né? Então, no lugar daquele P1 menos P2, olha a setinha azul que vai aparecer. Exatamente aqui que eu vou jogar o 126 vezes 10 ao quadrado, tá certo? E o gama, que está embaixo de P1 menos P2, você conhece, ele deu como 10 vezes 10 ao cubo. Na verdade, ele não deu, né? Ele falou que é igual o gama do HG, mas eu sei que o gama da água é 10 à quarta. Eu vou jogar ali no lugar de gama 10 à quarta. E no lugar do Gzinho, ali do lado direito, eu vou colocar 10, porque ele falou também que o G é 10. Com isso, eu chego na seguinte conta. P1 menos P2 é 126 vezes 10 ao quadrado, conforme a gente calculou, né, através daqueles gamas e Hs. O gama da água é 10 à quarta, e aí eu jogo 126 vezes 10 ao quadrado no lugar de P1 menos P2, no lugar de gama eu jogo 10 à quarta, e no lugar de Gzinho eu coloquei o 10, que é 10 metros por segundo ao quadrado, a nossa famosa aceleração da gravidade local, da gravidade na Terra. Esse tubo está no planeta Terra, tá? Então, esse oleodutozinho aí está, na verdade, aquaduto, né? Porque está passando água. Muito bem, então V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, se você fizer toda essa continha, você vai chegar nesse resultado, 252 vezes 10 a menos 1, né? Que passando 252 vezes 10 a menos 1, né? 10 a menos 1 vai para baixo como 10, então, na verdade, isso dá 25,20, tá certo? Aí você vai falar, pô, mas como é que eu vou achar agora as velocidades, né? Você tem a equação da continuidade também e as áreas que você conhece, né? Então, guarde esse resultado, guarde na cabeça que V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado é 25,20, porque eu vou puxar esse resultado no slide também a seguir, certo? Então, a equação da continuidade
né? Eu já vi lá aquelas relações, né? V2 menos V1 ao quadrado com aquele valor 25,2. Então, A1 vezes V1 é igual a 2 vezes V2. O que é isso? A equação da continuidade. Tá? A vazão, isso é vazão, né? A vazão que entra é a vazão que sai. Não há vazamento no aquaduto, certo? No tubo de Venturi não tem vazamento. Tudo que entra sai. Então, a conservação da vazão. Vazão é A1 vezes V1 ou A2 V2 porque são coisas iguais, tá? O que entra sai. Propriedades uniformes nas seções. A área 1 é 20 centímetros quadrados, enquanto a garganta 2 é 10. Por que eu estou escrevendo isso? Cortei um pedaço do texto e coloquei aí para você ver que o texto fala que é uma relação de um é o dobro do outro. Então, no lugar de A1, né, eu já sei a relação entre as velocidades. No lugar de A1, eu posso colocar o dobro de A2, porque A1 é o dobro de A2. Ele fala nesse texto aí, ó, que a área 1 é o dobro da área 2, tá certo? Então, no lugar de A1, eu posso colocar 2A2. Olha que legal. E é isso que eu vou fazer. No lugar de A1, vou colocar 2A2. Então, o que vai acontecer? Se no lugar de A1 eu apago A1 e coloco 2A2, eu vou ter A2, pode ser o quê? Cortado, né? Tem A2 do lado esquerdo e A2 do lado direito. Se eu passar para o outro lado dividindo, vai ficar A2 dividido por A2, todo número dividido por ele mesmo dá 1. Portanto, eu tenho uma relação entre as velocidades. Olha que legal. Eu tenho que V1 é V2 sobre 2. E agora, eu posso colocar aonde esse V1 é V2 sobre 2. No onde tem V1, eu posso colocar V2 sobre 2. E aí eu jogo naquela equação lá, do 25,20, e o que vai acontecer? Só vai ter V2. E aí eu acho V2, tá certo? Faço umas contas, tiro o mínimo múltiplo comum, tiro a raiz quadrada do V2, porque ele está ao quadrado, e achei V2. Como eu sei A2, né, que ele deu, quanto que é o A2? 10 centímetros quadrados, passa para metro. E eu acho o V2, né, como eu falei que dá para achar, acabou, achei a vazão, tá certo? Então, o problema está quase terminando, tá, gente? Não desligue aí, não desligue. Então, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado é 25,20, conforme a gente sabe. Mas, no lugar de V1, eu posso colocar V2 sobre 2. Mas esse V1 está ao quadrado. Então, eu faço um parênteses aqui, tá certo? Dentro de V1 eu jogo V2 sobre 2, mas tem um quadradinho lá em cima, que é o que eu estou fazendo aqui, tá certo? Então, o V2 ao quadrado eu mantenho, não mexo, o V2 é V2 mesmo, e no lugar de V1 eu coloco V2 sobre 2, então vai ficar V2 ao quadrado sobre 4. Tá? Pô, professor, por que apareceu esse 4 aí? É óbvio, porque 2 ao quadrado é 4, tá certo? Então, o que você achou até aí, tá? A minha técnica, quando eu tenho uma equação desse tipo, pode tirar o MMC, mas eu multiplico todo mundo por 4. Então, o primeiro termo vai ficar multiplicado por 4, o segundo termo por 4 e o 25,20 também por 4. Quando eu faço isso, eu não tenho mais fração. Eu chego nesta conta aqui, ó, multiplicando todo mundo por 4, eu vou ter o seguinte, 4 é o primeiro termo vezes V ao quadrado, menos V2 ao quadrado vezes 4. Só que tem um 4 embaixo, por isso que eu multipliquei por 4, para sumir. Tá? 4 por 4 dá 1, fica só V2 ao quadrado. Viu que fácil? Aí fica 4 vezes 25,20, que eu sei fazer a conta. É só multiplicar por 2 e por 2 de novo. Então, quanto que é 4 menos 1? Né? Eu tenho 4x menos x, 4 laranjas. Menos 1 laranja, 4v quadrado menos v quadrado vai dar o quê? 3v quadrado. Né? 3v2 ao quadrado é igual a 4 vezes 25,20, que eu já podia ter colocado o resultado, né? Quanto que é 4 vezes 25,20. E aí, eu não faço isso. Olha que interessante. O ideal, nesse tipo de conta, como você vai ter que calcular uma raiz quadrada, você passa o 3 para baixo dividindo e não faz conta de multiplicação do 4 vezes 25,20. Senão você vai ter complicações de calcular a raiz quadrada disso. Porque quanto que é V2 ao quadrado? É 4 vezes 25,20 dividido por 3. Como é que eu faço para tirar esse quadrado do V2? Ele passa para o outro lado na forma de raiz. Então eu tenho que calcular a raiz de cada termo. Então é muito mais fácil calcular a raiz quadrada de 4, a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3 você tinha que saber. Entendeu? Senão ia dar zica, né? Você fala, meu, alguém aí sabe quanto que é a raiz quadrada de 3? Eu costumo chegar na feira para meninos de 10 anos de idade que estão lá vendendo cebola. Eu falo, quanto que é a raiz quadrada de 2? Aí ele fala, olha, eu não estou em condições de responder isso. Muito menos a raiz quadrada de 3, né? Acho que ele não vai saber quanto que é. Mas você vai calcular a raiz quadrada de 4, a raiz quadrada de 25, que dá 5, e a raiz quadrada de 3, que dá 1,7. Então, isso vai ficar 2 vezes 5 vezes 1,7, dividido por 1,7. Então, você vê que eu não tenho mais problema com a raiz quadrada.
Eu tenho uma coisa aproximada, porque na verdade não é 25 a raiz, né? É 25,20, mas eu não estou esquentando a cabeça, porque não importa que você vai achar 5,8, quase, dá 5,8, né? Que a gente vai acabar chegando. Então, quanto que dá? 10 dividido por 1,7 dá 5,8 aproximadamente, tá? Então, agora nós achamos V2, mas nós não queremos V2, nós queremos V2 vezes A2, que é a vazão. O problema pergunta, qual é a vazão? Certo? Qual é a vazão? Metros cúbicos por hora, né? Vamos lá calcular a vazão, é área vezes velocidade. Muito bem, a área, nós temos que passar aquele centímetro, 10 centímetros ao quadrado. Você tem, no lugar de centímetro, 10 a menos 2 metros, ao quadrado fica 10 a menos 4, portanto a área é 10 a menos 3. Então é 5,8, que já está no SI, né? Já está em metros por segundo. Você vê o lado esquerdo aí, um monte de metros por segundo ao quadrado, né? Então está tudo no SI. Se eu passei o A2 para o SI, então a vazão vai estar no SI. Não vai estar em litros, ela vai estar em metros cúbicos por segundo. Então, enquanto que a da garganta é 2 vezes 10, a garganta 2 é 10 centímetros quadrados. Eu coloquei esse texto aí mais para você saber que a área 2 é 10 centímetros quadrados. E você tem que saber passar 10 centímetros quadrados para metros quadrados. Beleza? Agora, quem é a vazão 2? Que é a vazão 1. Tanto faz calcular vazão 1 ou vazão 2, há uma conservação da vazão. Qual é a vazão? Não importa se pela parte grossa do tubo ou pela parte fina. A vazão é a mesma. Velocidade vezes área. Ah, mas a velocidade 1 é diferente da velocidade 2. Sim, mas a área 1 também é diferente da área 2. De tal maneira que o produto acaba ficando constante, né? Seria alguma coisa do tipo assim, 3 vezes 4 dá 12, mais o dobro de 3 dá 6, e a metade de 4 dá 2, 6 vezes 2 também dá 12. Tá? Então eu tenho 3 vezes 4 ou 6 vezes 2. É o que está acontecendo aí, né? V2 vezes A2, eu sei quem é V2, né? 5,8, e sei quem é A2, 10 a menos 3. Então o resultado disso dá 5,8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Vamos guardar isso aí, dá um print. Plim! Guardou? 5,8 vezes 10 a menos 3 unidades do SI. Então, 5,8 vezes 10 a menos 3 unidades do SI, como é que eu faço para passar para litros, né? Metros cúbicos, decímetros cúbicos, né? Eu tenho que andar para a direita, como são um cubo, eu tenho que andar, multiplicar por 1000, tá certo? E aí eu passo para litros. Só que se eu multiplicar por 1000, tem um 10 a menos 3. O 10 a menos 3 some. Então, fica 5,8 vezes 10 a menos 3 vezes 10 ao cubo. Multipliquei por 1000. Só que 10 a menos 3 vezes 10 ao cubo dá 10 elevado a zero. Né? 10 a menos 3 mais 3 dá zero. Todo mundo elevado a zero dá 1. Isso fica 5,8 litros por segundo. Mas o que o problema falou? Ele falou que a vazão é 5,8 litros por segundo? Será? Ele fala que a vazão é 5,8 vezes 10 a menos 3 litros por segundo. Não. Ela é 5,8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, e não litros por segundo. Então, ela é 5,8 litros por segundo. Então, esse 10 a menos 3 aí está a mais, está errado. Então, esse exercício não pode ser letrinha C. Ele tem que ser o quê? Errado. Certo? Bom, pessoal, acabamos de fazer um exercício bastante trabalhoso, né? Espero que não seja rechaçado, mas que eu tenho orgulho de fazer também os exercícios um pouco mais complexos, tá certo? Pessoal, terminamos assim a aula 050 com não só pressão, velocidade, equação de Bernoulli, nós vimos a equação da continuidade, nós vimos a equação manométrica, né? Os conceitos também de Stevin, entre outros. Bom, pessoal, vejo você no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais.